Olá, sejam todas muito bem-vindas à nossa Aroma Live. Como é que vocês estão? Todas bem por aqui? Vamos chegando, vamos falar um pouquinho sobre TDAH e aromaterapia, óleos essenciais, quais óleos essenciais usar. Conhece alguém que está sofrendo com esse problema, né? Conhece alguém que está passando por um momento difícil com o TDAH? Então já chama aqui para essa live, já compartilha essa live. Hoje a gente tem convidado especial também. Vai ser muito gostoso. Seja muito bem-vinda. Minha convidada especial já está presente. Eu não sei pronunciar muito bem o nome dela, gente. Eu acho que é Norilis. Eu acho que é isso. Depois ela vai falar para vocês, tá? Casados, Dutra, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos chegando. Tem Aroma Lover aí, minha gente? Tem Aroma Lover aí? Coloca um coraçãozinho aqui para me saber. Coloca um coraçãozinho roxo aí pra me saber. Hoje, minha gente, nós temos convidada especial, né? Como eu falei pra vocês, e nós vamos falar sobre o TDAH, né? Como que a aromaterapia pode ajudar, os óleos essenciais. E a nossa convidada especial é uma especialista, é uma terapeuta que vai contribuir aí com o nosso conteúdo, vai enriquecer todo o nosso conteúdo, né? E pra quem não sabe, eu sou aromaterapeuta clínica integrativa, e já trabalho há um bom tempo nesse ramo, né? E hoje nós vamos falar sobre TDAH. Quais óleos essenciais usar e como usar com segurança, que é o mais importante, tá? Primeiro de tudo, eu já quero começar pedindo para que vocês compartilhem essa live, curta bastante, né? Então, como eu falei, se você já conhece alguém ou conhece alguém que tenha sofrido com TDAH, né, que esteja passando por isso, vai lá, né, encaminha para ela essa live. Com certeza ela vai gostar muito de saber sobre o assunto, né? Até porque o Instagram precisa entender que esse é um conteúdo relevante e precisa entregar para mais e mais pessoas, né? E aqui, minha gente, quando a gente fala de aromaterapia, eu já trago logo aqui para vocês o seguinte. Nas minhas lives aqui, eu não costumo trazer receitas prontas, né? Então, se você quer uma fórmula mágica, um milagre, né? Não é pra você, tá? Não é pra você de verdade. Aqui a gente trabalha com causa, com raiz, com personalização, com individualidade, tá bom? E a gente traz tudo isso pro conteúdo, tá bom? E fica até o final, porque no final eu vou trazer aí mais conteúdo e vou te mostrar o caminho, né? Para você aprender a construir seus próprios protocolos, seja para TDAH, seja para outras circunstâncias, tá? E de forma pessoal, né, ou profissional. Muitas pessoas têm esse tipo de dúvida também. Bruna, seja muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Gente do céu, eu tenho essa mania de trocar as palavras. Seja muito boa tarde, você acha? Seja muito bem-vinda, Bruna. Muito boa tarde. Agora sim, gente, eu falei o dia inteiro gravando aula. Quando vocês veem que eu estou aqui enrolando as palavras, é porque eu já falei muito hoje, tá? Então, minha gente, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos começar a live de hoje, tá? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Então, antes de trazer a minha convidada especial, que também é mãe, tá, gente? Que também é mãe, que também vai trazer a história dela aqui pra gente, eu queria falar um pouquinho, né, com vocês sobre o TDAH. Então, o que é o TDAH? É um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né? É um quadro que pode afetar tanto crianças como adultos. E ele envolve, sim, a dificuldade de foco, tem muita impulsividade, muitas das vezes agitação, tá? Então, tem algumas dificuldades e ainda mais a depender de cada pessoa para pessoa, né? E aqui entra uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês, que a aromaterapia é, sim, uma ferramenta valiosíssima, poderosíssima, que vai contribuir com o tratamento, tá? Mas a gente precisa tomar cuidado com aquela história, né, que o óleo essencial vai substituir o medicamento tal. Muitas das vezes, gente, é possível, tá? Existem quadros e quadros, mas a gente precisa tomar cuidado, né, com essa frase, né? Porque nem sempre é assim. E aí, muitas pessoas leigas, elas acabam abandonando a medicação, o tratamento, né? Porque, de fato, os óleos essenciais são poderosíssimos, naturais e, de fato, ajudam.
Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? E é justamente o que a aromaterapia faz. Ela trabalha toda essa concentração, o equilíbrio emocional, sono, etc. E vai ajudar com certeza. Mas a gente precisa tomar cuidado com esses bordões, por assim dizer, tá? Então, para enriquecer ainda mais a nossa conversa, aqui nós vamos chamar a nossa terapeuta, né? E ela vai se apresentar com o nome dela direitinho, porque é um nome mais complicadinho, tá? E ela vai nos falar como é que foi a sua história, como é que... Enfim, ela vai nos contar, né, sobre o seu contexto pessoal e o seu contexto profissional, tá? Deixa eu ver se ela já está aqui presente, com certeza. Deixa eu ver se eu consigo enviar o convite aqui para ela. Vamos lá. Aqui. Acho que deu certo. Olá, boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Fique à Sou vontade, se muito grata. apresente. Sou muito grata para quem não me conhece. Meu nome é Norilis Palência. Eu sou terapeuta especializada em traumas e correntes de violência. Sou mãe também. Sou criadora, a nível profissional, sou criadora do método Alma Livre, que está direcionado e foi feito para aquelas mulheres que vivenciaram algum tipo de violência. Mas também sou mãe, né? Sou mãe de duas crianças com deficiência. Um deles é meu filho mais novo, que ele TDAH, ele tem TDAH. E algo muito importante que eu quero contribuir com teu público, teus seguidores, referente ao TDAH, é que é importante a gente saber que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Tem implicação e tem estudos científicos que revelaram agora há pouco, né, que existe alguma desenvolvimento um pouco limitado na parte neurológico, na parte do córtex pré-frontal das crianças como tal. Então, já o DSM-5, ele estabelece especificadores para os TDAH, entendeu? Para esse tipo de transtorno como tal. É um transtorno, sim, não é possível achar ou pensar que simplesmente o fato de que o menino seja travieso, intranquilo, pode ter TDAH. Existem especificadores e critérios diagnósticos para poder estabelecer isso, esse tipo de diagnóstico. O TDAH, esses estudos que eu estou falando para vocês, são estudos recentes de neuroimagem que mostraram uma limitante no desenvolvimento do córtex pré-frontal. Que nessa neuroimagem se viu que em crianças com TDAH tem uma imagem reduzida em comparação com aquelas crianças que não têm TDAH. Entendeu? Então, assim, implica muito o desenvolvimento da criança, afeta muito o desenvolvimento, o desenvolvimento dele a nível acadêmico, a nível social também. Podemos citar aqui alguns sintomas desse tipo de transtorno, que se é na parte de desatenção, ele pode esquecer de atividades diárias, ou pode esquecer que tem que fazer as tarefas, os deveres da escola, ou pode esquecer que tem que tomar banho. Coisas assim que parecem simples, mas são um sinal de alerta para a mãe perceber que algo não está dando totalmente certo com nossa criança.
Sim, e é muito interessante você falar isso, Norilis, não é isso? Norilis. Isso. É muito interessante porque muitas das vezes, às vezes na rede social, né, as pessoas se classificam como se já estivessem, e às vezes é só um sintoma, né? Então, como você falou, tem toda uma diferença, né? Então, tem toda uma diferença. Por quê? Porque o DCM-5 vai estabelecer esse critério, como eu falei para vocês, mas existe três tipos de TDAH, por falar assim, né? Para falar de maneira sencilla. Três tipos de TDAH. Tem os sintomas que são para o desatento, tem outros sintomas que são para a hiperatividade e impulsividade. Entendeu? Então, se a gente parar para analisar uma criança, não todos vão ter o mesmo quadro, mas também existe outro tipo que pode ser o combinado, que é o caso do meu filho, ele é combinado, entendeu? Ele tem momento de desatenção, mas também tem momento de hiperatividade com maior predominância, entendeu? Então, assim, é preciso procurar um acompanhamento profissional para poder ter esse acompanhamento pedagógico, psicológico que a criança precisa, porque às vezes pode passar por grosso, por mal educado, e na verdade não é assim. Existe um compromisso. Antigamente, Beatriz, era considerado que, a nível científico, era considerado que existia um só sistema de atenção, mas através de estudos científicos se encontrou e se achou através de neuroimagem que existem dois sistemas, que o sistema anterior e o sistema posterior de atenção. Já o sistema anterior de atenção, ele vai depender muito da produção de dopamina, viu? E isso afeta, por que eu falo isso? Porque isso afeta muito o desenvolvimento da criança e a adaptação da criança a nível social, a nível acadêmico, na escola. Viu? Então, já o sistema posterior de atenção vai depender de quê? Da noradrenalina. Noradrenalina. Então, existe sim algo químico, algo biológico que predispõe a criança a padecer esse tipo de transtorno. Quando eu lembro que quando meu filho era pequeno, ele começava a bater as mãos, né? Quando ele estava começando a andar, ele fazia esse gesto, né? E as pessoas achavam assim como que é estranho nele, né? As pessoas do nosso entorno achavam estranho. E até às vezes chegaram a confundir com autismo, né? Então, os sintomas do TDAH têm certa similitude com outros transtornos, mas o TDAH mesmo não é explicado em outros quadros, outros tipos de transtorno não são explicados, não se consegue explicar de outra forma, mas sim é importante ter clareza de que existem outros transtornos que podem ter traços de TDAH, mas não é TDAH. E é por isso que é importante as mães, né, procurar ajuda especializada para poder ter a clareza e a orientação de como conduzir seu filho a um melhor caminho, né? Verdade, verdade. Ou seja, a individualidade de cada criança, de cada pessoa, né? A gente Sim. precisa respeitar muito. É por isso que a gente sempre toma cuidado, como, por exemplo, classificar muitas das vezes um óleo essencial. Ah, o óleo essencial de vetiver é o óleo do TDAH. Mas como assim, Sim. né? Vai depender muito da criança, vai depender muito da pessoa, dos sintomas dela individual, do que ela está sentindo, né? Vai depender de várias coisas, várias circunstâncias, né? Então, às vezes, ela não está precisando do óleo essencial de vetiver. Baseado nos sintomas dela, ela vai precisar de outros óleos essenciais, né? De outro. E Exatamente. somente... pode falar. Exatamente.
outra coisa que eu queria contribuir aqui também e que é comumente visto na sociedade, né, aqui no Brasil, é de pessoas adultas acharem agora estar apresentando ter TDAH. Então, é muito importante, porque o DCM-5 é muito claro, o DCM-5 é o manual, entendeu? Internacional, no qual estão registradas todas as doenças, todos os transtornos mentais e Uhum. emocionais, né? Mentais, psiquiátricos. Então, é muito importante saber que pelo fato de que você, que agora é adulto, seja esquecido, esteja esquecendo algumas coisas, ou tenha dificuldade para socializar, para se comunicar com outra pessoa, não quer dizer que necessariamente tenha TDAH. Por quê? Porque o DCM-5 vai estabelecer que os sintomas para poder estabelecer um diagnóstico como tal desse tipo de transtorno devem se manifestar antes dos 12 anos de idade. E Uhum. com um critério de persistência desse sintoma durante 6 meses como mínimo. Então, pudiera existir o cenário de que essa pessoa adulta não foi diagnosticada quando era criança, Uhum. ou pode ser que ele ou ela esteja padecendo de algum outro tipo de transtorno ou alguma alteração química no seu cérebro, mas não precisa ser TDAH, porque eu já vi, né, pessoas e dentro da minha prática clínica já atendi mulheres que achavam que tinham TDAH, mas não era TDAH mesmo. Era um esquecimento como forma de proteger sua mente, porque já havia vivenciado um hecho de violência, que se chama evitação, né? Esse mecanismo Sim. se chama evitação, aí donde a mente apaga a lembrança para esquecer e não revitimizar o corpo, né? A pessoa como tal. Então, isso que você está falando é muito importante. Não porque não pelo fato de que os óleos essenciais são naturais, vai ajudar em todos os casos de TDAH. No caso de meu filho, Uhum. de todos os óleos que são recomendados para o TDAH, no caso dele, ele viu muita melhoria com o Tinker. O Tinker Sim. é você conhece melhor que eu, né? Porque essa é a sua área. Mas o Tinker, o que que eu gostei muito dele? Porque ele melhorou muito a concentração. Ele, nesse período, eu recebi, fui parabenizada pelas professoras por as qualificações deles, né? Uhum. E melhorou muito. Por quê? Porque ele contém algo que se chama clementina, que é uma Uhum. fruta, né, o tinker. E a clementina, quando eu for pesquisar, né, a composição desse óleo, além de ele ter um cheiro muito gostoso, na qual meu filho gostou muito, e é que a clementina é rica em antioxidante e é rica em vitamina C, que Uhum. favorece, verdade, favorece a prevenir o estresse oxidativo, evitar a afetação dos radicais livres. E esse, no caso de meu filho, de todos os olhos, esse foi o que mais ajudou ele. Sim, sim. O Tink, ele é um blend, né? Um mix de óleos essenciais, não é isso? E Isso. ele possui menta, piperita, né? Possui o vetiver, o óleo essencial de vetiver, né? Me corrija se eu estou esquecida aqui. E também alecrim, né? Tô vendo aqui Uhum, a composição dele para me lembrar. E realmente, ó, o vetiver tá aqui presente, né? Com certeza, uhum. o vetiver tá aqui presente. Qual é a idade do seu filho? Meu filho tem 12 anos. Sim, sim. Então, vai depender muito, né? Ó, por exemplo, aqui o óleo essencial de alecrim, né? Não se costuma indicar o óleo essencial de alecrim
TDAH especificamente, né? Ele vai Uhum, trabalhar o foco, ele vai trabalhar a concentração, né? A memória e tudo mais, mas é muito individual de cada pessoa, né? Por isso que a gente uhum. precisa sempre avaliar. Por exemplo, eu gosto muito do óleo essencial de lavanda. Eu gosto muito do óleo essencial de lavanda, né? É um dos meus preferidos. E ele também vai ajudar bastante nesse contexto, né, do TDAH. Lembrando que a gente precisa ter o diagnóstico, tá, gente? Não é porque a gente É, é verdade. não é? Tá esquecida, tá aí com alguns Uhum. sintomas, aí a gente vê na internet, aí de repente todo mundo é TDAH, né? Vira, Sim, vira moda, de repente. vira E aí, moda. não é? E aí a gente precisa avaliar, a gente precisa entender ali a causa, o contexto, né, para chegar nesse diagnóstico. O óleo essencial de lavanda eu gosto bastante também. Eu não sei se você já usou no seu filho, mas ele Sim, já? sim, sim. A gente usa aqui, na verdade, o lavanda para nós é muito importante. Nós incorporamos o lavanda em nossa rotina diária, Uhum. especialmente na hora de dormir. É, porque minha outra filha, ela também tem um transtorno do insônia, pela sua condição neurológica, que ela tem paralisia cerebral. Então, aí, só imagina a cena, né? A menina com paralisia cerebral, que tem dificuldade para dormir, que é ela que está cantando agora, que está aqui acompanhando a mãe. E meu filho, que tem como agregado a ansiedade, que é uma das causas também, é um dos fatores que também quero falar para vocês sobre o TDAH, que o TDAH também pode ter algumas outras comorbidades, né, como ansiedade, depressão, porque é importante que todas as mães, os pais, pessoas que estão aqui presentes, que estão assistindo, ou aqueles que vão assistir logo, logo, é importante que vocês saibam que o TDAH tem uma dificuldade para controlar suas emoções, né? Uhum. Por quê? Porque existe uma alteração na comunicação cerebral dentro da sinapse neurológica, referente a essa comunicação entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Então, Sim. eles são crianças, são pessoas quando já estão na vida adulta completamente ligadas no sistema límbico. Entendeu? Que é onde se encontra, onde nós encontramos todas as nossas emoções. Uhum. Aí, é, a ansiedade vai predominar sempre na criança que tem TDAH com hiperatividade ou impulsividade, porque eles Sim. não vão saber aguardar seu turno, eles querem tudo para já, tudo pronto, tudo rápido. Então, essa ansiedade é acumulativa e pela noite, o que que acontece? Não conseguir dormir. Então, a gente usa o óleo de lavanda, sim, para eles poderem induzir o sonho, poder ter um sonho reparador. Muito bem, muito bem. Se confunde muito todos os sintomas, os diagnósticos, né? Então, precisa de uma avaliação bem minuciosa mesmo, né? Outro Sim. óleo essencial que eu gosto bastante é o óleo essencial de laranja doce também, né? Que é muito bom, Uhum. inclusive, para usar com as crianças, né? Para trabalhar essa questão, até mesmo dependendo do caso, como você é especialista em traumas, né? Igual você citou aí, talvez um trauma da infância pode gerar uma consequência futuro, como um TDAH. O óleo essencial de laranja doce seria, né, um super aliado, uma ferramenta incrível para trabalhar a leveza, a Sim. alegria, né? Muitas Uhum. das vezes aquela angústia presa de um trauma passado. Você já teve alguma experiência nesse sentido? Sim, com certeza, né? Com certeza. Eu já trabalhei há mais de 10 anos com mulheres que sofreram algum tipo de violência, seja na fase de infância, adolescência, vida adulta. E verdadeiramente, esse óleo que você está falando é muito, muito bom, faz muita diferença na vida delas. Hum. Porque existem diferentes tipos de trauma.
tá? Sim. Mas o trauma que fica registrado na mulher é totalmente diferente. Essa mulher precisa de um atendimento personalizado. Não vai ser jamais igual o atendimento que possa ser dado para uma outra mulher que não vivenciou violência àquela que viveu violência. Sim, Entendeu? Então, é completamente totalmente individual, né? diferente, sim, completamente diferente. Então, esse óleo que você fala, acho que é mesmo o Will Orange, né? Que eu conheço ele como Will Orange. É, da Né? doTERRA. É a Esse mesma coisa. óleo é muito bom, traz clareza, traz paz, tranquilidade, coloca a mulher a boa disposição para fazer suas atividades diárias, Isso. dá aquela animada, né? Isso. E é um óleo essencial seguro, né? E interessante isso que você falou, que dá uma animada, porque às vezes a pessoa ela quer trazer uma leveza, um relaxamento. Aí talvez se ela usar o óleo essencial de lavanda, talvez ela vai relaxar demais, né? Ou a Uhum, criança vai ficar muito relaxada. Aí ela sim, pode optar pelo óleo essencial de laranja doce, né? Que ele vai dar mais sim, um movimento, né? Diferente da lavanda, que vai trazer mais né, um relaxamento a mais, sim, uma sedação a mais, né? É sim. interessante você falando de questão de impulsividade, né? De agitação e tudo mais. É muito interessante que o óleo essencial de alecrim composto no blend deu muito certo para o seu filho, né? Mas Uhum. talvez para algumas pessoas, quando talvez o óleo essencial de alecrim talvez não funcione, a gente pode substituir pelo óleo de cedro, né? Que ele Ah, também. sim, sim. Você já tentou? Sim, a gente ele usa o cedarwood quando ele vai ter prova, que ele sabe que vai ter prova. Aí ele usa antes, já ele está treinado, né? Ele usa antes, em concha, inala em concha, ou ele prepara, ou ele tem aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, Hum, ele tem aqui, né? Blend sim, de sim, cedro, preparado com óleo carregador, e ele aí bota aqui embaixo das sim, orelhas, coloca aqui nos pulsos, nas têmporas e vai exato. embora. É, porque o cedro, ele vai ser muito interessante quando você não quer usar o óleo essencial de alecrim, para de repente o óleo essencial de alecrim vai estimular demais, vai trazer uma agitação a mais para algumas pessoas que já têm uma agitação, já têm, né, uma hiperatividade, talvez não funcione. A gente pode usar o óleo essencial de cedro. Eu tenho ele aqui, deixa eu ver. Eu tenho aqui. Eu também Ó, tenho. esse aqui é o óleo essencial, é o puro mesmo, né? É esse Não é o mesmo, blend, puro. nada disso. Esse é o cedro. Então a gente pode fazer essa substituição tranquilamente, né? De repente, quando a gente não quer uma estimulação maior e tudo mais, né? E aí, gente, o segredo é o quê? A avaliação, né? Avaliar cada pessoa. Então, mesmo no uso dos óleos essenciais, a gente precisa entender. Não tem jeito, sabe? A idade, se é criança ou é adulto, se é uma gestante, de repente, né? Então, uma gestante que está sofrendo com TDAH. Não é ela Uhum. sozinha ali. A gente precisa ver outras questões, né? Então, a gente sabe que É. tem óleos Com essenciais certeza, né? Que acabam com atravessando a certeza. barreira placentária e tudo mais. Então, pode falar. E aí, agora que você trouxe à tona isso, aí predomina a mulher com TDAH grávida. Hum, Por quê? Porque é importante. No, é importante saber que a pessoa adulta que tem TDAH é porque já tem um diagnóstico na infância, entendeu? Ou seja, uhum, não é que a pessoa se transforma em TDAH depois de adulta, não. Estamos falando que o TDAH é um transtorno que envolve o neurodesenvolvimento da criança, muito mas interessante. que é para a vida toda,
entendeu? É algo que é para a vida toda, porque até agora a gente não conhece, eu que pesquisado muito, não he visto, né, na literatura, nenhum caso que tenha sido curado. É um transtorno que precisa de acompanhamento, de tratamento. E os óleos essenciais vão ajudar, mas Sim, não é preciso manter o acompanhamento médico, neurológico, psicológico. exatamente. Né? A gente entra com um tratamento multidisciplinar, né? Terapeuta e Exatamente. aromaterapeuta trabalhando juntas ali para que possa trazer melhorias, bem-estar, né? Melhora dos sintomas. E o que a gente vê muito por aí, Norilis, é a questão dos milagres acontecendo, né? Use o óleo essencial para curar o TDAH, coisas do tipo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Que não é bem assim mesmo, que a gente precisa realmente entender várias coisas, né? Sim, é importante entender. Já o critério de TDAH a nível desatento vai predominar mais nas meninas, nas Uhum, mulheres, nas meninas, na criança. E já depois de adulta, depois de adulta, obviamente também. uhum. Mulher, não? Obviamente. Aí, no critério desatento, é fácil se distrair em qualquer coisa, se distrai facilmente de estímulos com estímulos externos. Eu conheci um caso de TDAH, uma menina, onde, na verdade, ela não conseguia, eu acompanhei sua mãe, e ela não conseguia, a menina não conseguia se concentrar na escola, fazer as atividades acadêmicas, e predomina mais isso, a Sim, desatenção e a reluta por fazer as atividades e os deveres, né, da escola. a procrastinação, né? É. Então, procrastinação como tal, né, é aplicado mais que todo para o adulto e para as pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno. O TDAH, como já falamos, né, anteriormente, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, ele vai ter uma diminuição na produção de dopamina. É por isso Uhum. que as crianças com TDAH gostam de comer muito doce, comer muito carboidrato. Por quê? Porque acontece isso? Porque esse tipo de comida vai subir o nível, a Hum, nível cerebral, da química cerebral, da produção da dopamina, que vai depender muito do desenvolvimento. Nós temos o corte pré-frontal, certo? sim. Mas esse corte pré-frontal é subdividido em várias áreas e cada área tem uma função específica. Na parte direita, vamos imaginar aqui, né, gente? Esse meu corte pré-frontal está dividido em várias secções. Na parte direita está onde se registra a parte da atenção, viu? Uhum. E da concentração. Por quê? Porque é ali no corte pré-frontal onde está envolvida toda a parte da nossa cognição. Certo. O cérebro com TDAH, ele tem uma redução, segundo neuroimagem, ele tem uma redução do tamanho do corte pré-frontal. Então, anteriormente, quando era entendido que existia só uma área, verdade? Era entendido de que, tá bom, existe uma só área e tem um déficit de comunicação entre o sistema límbico e o corte pré-frontal. Mas agora a gente sabe que existem dois sistemas, como eu já falei anteriormente. Uhum. Então, anteriormente, essa teoria anteriormente não explicava o sintoma para os três tipos de TDAH, Sim, que é sim. desatenção, hiperatividade com impulsividade e o combinado. Explicava somente para um. Exato. Então,
quando falamos de procrastinação, é aquele fato, verdade, de o indivíduo que não tem nenhum tipo de transtorno, de deixar para depois o que tem que ser feito agora. No cérebro do TDAH, existe uma dificuldade muito marcada em fazer essa tarefa que tem que ser feita agora, verdade? Ou pode começar, pode iniciar essa tarefa, mas deixar a metade de caminho. Sim. E, É uma e procrastinação disfarçada, né? Porque no caso não é que a pessoa não queira, é que ela não consegue, não é isso? não consegue, exatamente, não consegue acabar e culminar essa tarefa como tal. É algo que acontece inconscientemente, É verdade, Porque é verdade. predomina o sistema límbico nesse cérebro, predomina o sistema anímico, está em automático, não consegue É verdade. culminar. É verdade. E de novo, a gente vê muitas pessoas, né? Ah, eu tenho dificuldade em começar um trabalho, começar uma dieta, começar uma programação. Por quê? Porque muitas das vezes existe essa procrastinação, né? Ela de fato ela não consegue mesmo. E aí muito se vê indicação de óleos essenciais, né? Vamos usar óleo X para procrastinação. Mas aí a pessoa não vê o resultado. Por quê? Porque não sabe o que está acontecendo, né? Porque muitas das vezes não escolheu o óleo certo ali, de acordo com a necessidade dela. Então, ela acaba se punindo, né? Achando como assim? Como eu não consigo? Como eu não posso, né? Eu acabo sempre procrastinando tudo. Eu já tive interagentes que se sentiam muito assim para baixo, né? Porque elas simplesmente não conseguem. Ah, eu acabo procrastinando tudo. Eu começo uma coisa, eu não termino, né? Eu tenho toda essa dificuldade. E aí, quando a gente fala de óleos essenciais, a gente precisa realmente entender tudo isso para que, de fato, os óleos essenciais e a aromaterapia realmente encontrem um resultado ali, né? O resultado positivo que a pessoa está buscando. Porque aí a pessoa se frustra, né? Não usa mais os óleos essenciais, não volta mais para aromaterapia e para ela acaba não funcionando, né? Sim, sim, é verdade. É por isso que eu sou das mães, falando agora como mãe, que considera que a pessoa com TDAH deve ter sempre um acompanhamento. Sim. Porque no nível desatento, a pessoa, a mulher, o homem, pode esquecer de desligar a cozinha, o fogão, Sim, depois olha de que fazer uma interessante. comida. Né? E coisas assim, né, que são de muita importância para a pessoa, para a sobrevivência, para a vivência da pessoa, eles facilmente esquecidos. Coisas do Ou, dia a dia, né? Do básico. exatamente, coisas do dia a dia se vêm afetado, por isso que é de desenvolvimento e adaptação psicossocial. Meu, já quando falamos de hiperatividade com impulsividade, se esse menino ou essa menina, em um futuro, sendo adulto, adolescente, ele aprende a dirigir, é qualificado para dirigir, ele poderia ter uma impulsividade de querer conseguir, por excesso de velocidade, essa dopamina que pode estar faltando no seu cérebro. Então, a pessoa com TDAH sempre deve ter acompanhamento familiar, acompanhamento de amizade, su círculo Social, né? de apoio, sua rede de apoio. Isso. Não é tão simples, tão simplista como parece, né? Na verdade, né? Não parece. Por isso que não deve ser visto como uma moda, que agora todo mundo quer pensar que... Agora, falando, né, de outro detalhe também, porque eu lembrei agora de um caso de um moço que ele considera que tem TDAH e pelo fato de que tem TDAH, ele disse que ele não pode trabalhar. Gente,
a pessoa com TDAH pode se exercer trabalho. Eu conheço pessoas com TDAH que são profissionais. O TDAH tem habilidade muito para matemática. E se é o tipo de TDAH de hiperatividade, com impulsividade, eles são muito bons em todas as profissões que exigem aplicar estratégias, viu? Olha, que interessante. É interessante. Por quê? Porque como nós fomos criados de maneira inteligente, de maneira sábia, entendeu? O mesmo corpo, o mesmo cérebro vai desenvolver aquela parte do cérebro, entendeu? Para compensar aquela falta, né? É como as pessoas com deficiência. Pode ter deficiência em um assunto, mas pode ter desenvolvimento ótimo em outra área, né? E é importante saber. Né? Exatamente, é uma compensação, como você bem falou. Então, as pessoas com TDAH, tanto mulheres como homens, podem inserir no campo laboral, sim, com toda certeza. Não é justificativa como para não fazer ou não estudar a nível acadêmico, a nível superior. São pessoas muito inteligentes. Meu filho, no caso do meu filho, que estamos falando também da parte, meu âmbito como mãe, meu filho ele tem uma habilidade grande para a matemática e para a robótica, né? Ele compreende assim, a profundidade, todo esse negócio de software, de hardware e de matemática em si, entendeu? Então, é uma coisa que não tem justificativa, né? Sim. E é muito comum em outros transtornos também, né? A pessoa ser muito inteligente, desenvolver outras habilidades fortemente, né? Acontece bastante, né, Norilis? Bastante mesmo. Excelente, excelente conteúdo. Então, assim, gente, TDAH não é modinha de rede social, de Instagram, não, tá? Então, não é porque você tem um sintoma que quer dizer que você seja TDAH. Então, você precisa de uma avaliação, precisa aí, né, de fato, de um contexto, né, Norilis? Não é tão simples assim quanto parece, né? E quando a gente fala de aromaterapia de óleos essenciais, né, nós recomendamos um acompanhamento, né? Nós recomendamos aí, de fato, o uso, né, na raiz, na causa do contexto, né, ali no atendimento. Por quê? Porque, de fato, é o que vai funcionar, né? A gente citou aqui tantos cis, tantas possibilidades, tantos sintomas, tantas coisas que podem se confundir com outros transtornos, com outras patologias facilmente. Não tem como, não tem como. Então, muitas das vezes usar uma receitinha de internet ou usar um óleo essencial, que muitas das vezes um óleo essencial mais contraindicado, né? Um óleo essencial mais forte, talvez não seja a melhor solução, né? Então, é importante sim ter um acompanhamento, né? Um tratamento multidisciplinar com um terapeuta, um aromaterapeuta, para te guiar, né? Nesse uso dos óleos essenciais, nessa terapia, para ter melhoria do caso, né, Norilis? Sim, e pesquisar, né? Eu posso recomendar para todas as mães, né, que têm filhos com TDAH, que já têm diagnóstico com TDAH, pesquisar, involucrar-se, procurar informação. Por quê? Porque eu considero, né, que o conhecimento é libertador. Sim. Quem tem acesso à informação tem o poder de modificar, de mudar a sua realidade. Sim, então é importante pesquisar, não simplesmente ficar com o diagnóstico, aceitar e reconhecer o diagnóstico, aceitar o diagnóstico, mas junto com a aceitação do diagnóstico, fazer a pesquisa, o que eu posso fazer para ajudar meu filho, minha filha, em seu desenvolvimento.
Exatamente. Humano, humano. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, se refere a todo o contexto. Exatamente. Excelente, excelente conteúdo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Algumas pessoas perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, minha gente. Algumas pessoas falando que a procrastinação também está ligada ao medo de errar. Sim. Sim. Existem. Existem tantas camadas, gente, tantas camadas a serem abordadas. Muitas camadas mesmo. Sim, e assim, existem muitos sintomas do TDAH. Que vai, o DCM-5, ele estabeleceu os mais relevantes, o que mais predominava, né, segundo os estudos científicos. Mas isso também vai depender de cada criança é individual e deve ser tratada individualmente. Por quê? Porque o TDAH também vai ter outra comorbidade, além da ansiedade e da depressão, pode ter outro associado, que é o TOD, que é o transtorno desafiador opositor. Também pode ter aquele outro transtorno, algum traço o transtorno da personalidade histriônica ou aquele outro transtorno antissocial, da personalidade antissocial. Então, cada criança deve ser tratada de maneira individual. Ter esse acompanhamento é muito importante. Exatamente. Cada pessoa é única, não existe fórmula pronta, minha gente, não existe fórmula pronta. Não existe. A Cirlei está falando, Norilis, excelente profissional em saúde mental, falo por experiência. Exatamente, a gente pôde ver aqui a riqueza de detalhes, né, que ela trouxe aqui pra gente. Então, minha gente, acaba sendo um novelo de lã, né, que a gente puxa e vai trazendo outras questões à ativa, né? Sim. Muito bom, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Foi incrível essa live. Parabéns, Norilis, pelo conteúdo. Obrigada. Pelo profissionalismo. Excelente, 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 gente. Então, assim, se você tem algum sintoma, né, que você acha que você precisa de ajuda, que você, né, está dentro desse contexto do TDAH, procure, né, a Norilis, procure um terapeuta, até mesmo a aromaterapia, né? Você pode entrar aí com um tratamento multidisciplinar, então você pode entrar com a aromaterapia, junto com a terapia. Nós vamos trabalhar juntas aí esse contexto, tá? É super possível e isso só vai potencializar os seus resultados. Ah, mas eu vou fazer só terapia. Será que eu preciso usar os óleos essenciais? Você deve, porque vai potencializar ainda mais de uma forma natural, né, a sua questão de saúde, o seu bem-estar, o alívio dos sintomas. Então, são terapias integrativas, né, que a gente acaba associando e quanto mais, melhor. Quanto mais, mais resultado positivo, mais uso com consciência, mais uso do jeito certo, né, e mais bem-estar, né, que é, no fundo, o que a gente busca, né? Então, minha gente, pode falar. Eu gostaria também falar um pouco, né, do meu trabalho a nível profissional. Por quê? Porque eu tenho como um dos meus pilares dentro do meu método, que se chama Alma Livre, é a musicologia. Através de estudos científicos, tem demonstrado que existe o estímulo através da música, existe um estímulo a nível cerebral. Se criam novas conexões neurais para ajudar as pessoas, incluindo pessoas com TDAH, crianças com TDAH. Eu posso falar com propriedade, porque eu uso minha própria metodologia com meus filhos. E através da música, existe, se faz aquele estímulo, onde a criança pode desenvolver, verdade? Novas conexões neurais para assim melhorar.
E fruto desse meu trabalho também estão as qualificações de meu filho nesse período, nesse segundo período, ele aumentou as qualificações. Ele Olha, tirou 9,5, passou de 7 a 9,5 nas matérias. Então, é possível, gente, é possível sim ajudar nossas crianças em seu desenvolvimento humano. E eu agradeço muito o convite, Beatriz. imagina, Obrigada. imagina, imagina. Muito bem cumprido aqui. Missão excelente, excelente. E eu gosto muito quando você fala desse tipo de coisa assim, porque eu trabalho muito assim, sabe? Eu acredito que dentro do uso dos óleos essenciais, a gente deve usar de outras estratégias não olfativas e complementares para potencializar todo esse É. tratamento, né? É uma terapia, é o que eu falo, é aromaterapia, terapia com aromas, né? Com os óleos essenciais, mas a gente usa da escrita, a gente usa da música, a gente usa da atividade física, a gente usa de vários, né, de vários outros motivos, outras situações que vão potencializar de uma forma tão grande o nosso tratamento, que é assim como você falou, super possível e vem de uma forma incrível, né? Sim, Então, sim, eu sim, gosto muito, legal. É assim eu mesmo, gosto como você está falando. Eu gosto muito de trabalhar assim, porque eu acredito que a aromaterapia cresce demais, né? Então não é só um óleo essencial que a gente vai usar. São terapias, é conexão conosco, né? Comigo mesmo, com si mesma. Então, assim, eu trabalho demais isso e eu vivo também, né? Isso, enfim, se a gente for começar a falar aqui, a gente não para nunca mais, Sim, né? a gente precisa fazer mais live, né, para poder Sim, falar a sim. profundidade todo esse tema, porque é muito É, importante que as mães, que mais de crianças com TDAH, desde cedo, começar a colocar seu filho em acompanhamento terapêutico, né? exato. Para que isso possa ajudar eles na adaptação, bem seja dentro da casa, na escola. Porque tem agora para já, eu acho que ainda temos tempo. Posso seguir falando? A gente estamos em 50 minutos de live, mas vamos. Se o Instagram, eu não sei se Então, o Instagram aguenta a gente aqui uma hora, não vai cortar a nossa live, não sei. então tem outro detalhe referente ao TDAH e é que deve ser se apresentar esses sintomas em pelo mínimo 2 ambientes. Hum, O que é isso, Norlili? Me explica um pouquinho mais. Os mesmos sintomas, o mesmo comportamento vai ser generalizado tanto na casa como na escola, viu? hum, Tanto no ambiente familiar como no ambiente social. Tipo, ir a um parque, um shopping, vai ter um comportamento generalizado em pelo mínimo 2 ambientes. Já para os casos que são combinados, que é o terceiro critério de diagnóstico, a terceira tipo vamos falar de tipo de transtorno, uhum. aí entra a presença e a manifestação do comportamento a nível geral, em todo tipo de ambiente. Ainda com 12 anos, meu filhinho, ele corre dentro de casa, viu? Corre na escola, corre no parque, corre no shopping. É uma conduta generalizada em Em diferentes comum, espaços. em comum, Uhum. não é isso? É,
São atitudes em Exatamente. comum em diversos lugares, não é isso? Em diversos lugares, diversos ambientes, exatamente. É uma A Patrícia, conduta, o mesmo padrão, né? É o mesmo padrão condutual, se manifestando em diferentes lugares. sim. A Patrícia está falando assim: quem tomar remédio controlado pode usar óleos essenciais tópico? Pode, pode. Inclusive, se for a questão aqui, a queixa TDAH. Só que a gente precisa ver que óleo essencial é esse. Porque a gente sabe que existe óleos essenciais contraindicados, né? E principalmente para quem está dentro de um transtorno, dentro de uma queixa como essa ou várias outras, provavelmente vai estar dentro de um acompanhamento que provavelmente vai estar fazendo uso de alguma medicação, muitas das vezes. E aí sim, a gente tem óleos essenciais que vão ter interação medicamentosa, a gente tem óleos essenciais que podem diminuir o efeito da medicação ou Uhum. exagerar no efeito da medicação. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, gente, muito cuidado. E dentro É. de todos os transtornos e situações. E que também vai depender, Patrícia, vai depender muito do tipo de remédio que está Sim, tomando. sim, E exatamente. o tipo de óleo. É, porque Sim, assim como a Beatriz falou, tem óleos que podem acortar o resultado desse remédio. Então, é importante que, seja qual seja o terapeuta que você procure, sempre falar para seu terapeuta qual é o remédio indicado que você esteja exatamente. tomando, para que o terapeuta, aromaterapeuta ou algum outro terapeuta, possa encontrar o melhor acompanhamento, a melhor estratégia terapêutica para você ou para seu filho. Exatamente. Se por acaso você topar com um terapeuta, um aromaterapeuta, ou qualquer que seja a pessoa, que você está pedindo ali um óleo essencial para um transtorno específico, mas você faz o uso de medicação e ela simplesmente te indica o óleo essencial sem avaliar qual é a medicação, qual é o uso que você está fazendo, corre, gente. Simplesmente corre. Porque não é legal essa atitude. Porque, como falamos aqui, pode ter interação, a gente precisa saber qual é a medicação, a gente precisa saber indicar o óleo. Então, tem todo um contexto aí que a gente precisa, de fato, levar em consideração, tá, gente? Eu queria até aproveitar. Eu espero que essa live não caia. Por Deixa favor. eu falar mais um pouco. Porque eu lembrei aqui de um caso da minha formação que uma pessoa estava sofrendo com um transtorno específico. Se eu não me engano, era depressão, eu não lembro. Mas aí o que acontece? Ela estava tomando medicamentos, né, ansiolíticos, antidepressivos e tudo mais. E aí ela foi, né, foi indicado para ela um óleo essencial que ela estava, na verdade, precisando de coragem, né? De se sentir mais confiante, mais segura e tudo mais. Só que ela estava tendo pensamentos suicidas. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Será que o Instagram vai cortar? Meu Deus. Não sei, já falei. Ah, E aí, pode, pode? pode, sim. Então. E aí foi indicado um determinado óleo essencial para ela, para dar coragem para ela, para dar. Gente, olha só esse contexto, né? Então ela estava precisando de forças, ela estava precisando de coragem, ela estava precisando de estímulo. Só que o pensamento dela eram pensamentos suicidas. Então, se ela recebe um óleo essencial que a estimule, que a dê coragem para ela, que a dê movimento para ela, o que vocês acham que pode acontecer? Então, Isso assim, pode, pode. o que pode acontecer é que pode reafirmar o pensamento suicida que ela estava tendo, né? Exatamente. Então, assim, pode acontecer, pode não acontecer. Mas a gente vai fazer esse tipo de indicação? A gente vai usar esse óleo essencial dentro dessa condição? Então, assim, de fato, os óleos essenciais são maravilhosos, gente, mas precisa saber usar. Precisa saber usar. Tem muitas nuances, né, Norilis? Tem muita.
Muitas, né? Tem muitas, tem muita. A nossa área de terapia, na área de saúde mental, é muito ampla, são muitas aristas. É por isso que seria preciso, para falar completo, só transtorno de TDAH, é preciso fazer várias lives, mínimo 4, para Pois poder é, gente. trazer todo, né, com clareza. Mas eu agora, pelo menos, eu já tenho certeza que o Instagram não corta, gente. 1 hora de live, gente. uma Uma hora hora. de live. Foi, assim, simplesmente maravilhosa. Eu agradeço a presença de todas, mas a gente precisa ir, senão a gente não vai sair daqui nunca mais. Tá muito gostoso, né, Norilis? Foi muito Sim, bom. muito gostoso. Eu agradeço a presença de todas vocês, a participação da Norilis aqui, excelente profissional. Então, assim, Obrigada. muito, não tem nem palavras mais para falar. Muito bom mesmo. Vai ficar gravada, tá? Se você precisar aí de um cuidado terapêutico, procure a Norilis lá no Instagram dela, segue ela. Se você também quer aprender a usar os óleos essenciais com segurança, do jeito certo, quer também aí fazer um processo terapêutico dentro da aromaterapia, vai lá no meu perfil, né? Clica lá no link da bio, tem lá, né? Tem, enfim, eu ministro curso de aromaterapia, tem consultas de aromaterapia, depende do que você está buscando, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Próxima segunda-feira eu estou aqui com mais um tema diferente, tá bom? E até a Eu que próxima. E pela agradeço. sexta. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Muito Tchau. beijo. Beijo.